quem segue a gente, quem aqui já está por dentro da nossa dinâmica aqui no Tonight, sabe que lá no nosso perfil no Instagram, a gente sempre coloca perguntas para incluir vocês aqui na nossa conversa. A gente perguntou então se vocês já se consultaram com o Dr. Google, sabe? Quando você usa a internet para tirar dúvidas sobre a sua saúde, muitas vezes por vergonha de conversar com o médico, ou até pela praticidade, né, que teoricamente existe ali. Vamos ver na tela a resposta. 62% das pessoas disseram que sim, 38% disseram que não. Existe um termo para isso já, que é a cibercondria, né? A pessoa sente qualquer coisa, ela já vai logo para a internet procurar e muitas vezes essa sensação que a pessoa tem de controle faz ela achar que as consultas são totalmente dispensáveis. E quando ela vai na consulta, isso pode prejudicar até muitas vezes a relação dela com o próprio médico. É um desafio para os médicos isso agora, porque a pessoa chega lá e fala: doutor, olha, eu já sei que eu tenho isso aqui, que esse sintoma significa isso, e aí se o médico falar algo que não foi o que a pessoa pesquisou ou descobriu, ela fala: bom, esse médico então não é bom. E aí pode prejudicar a relação do paciente com o médico. Não disser o que eu quero escutar, então ele é ruim. Eu acho muito interessante, principalmente porque o Karnal fez uma observação no começo do programa. Estou fazendo aqui uma observação a partir da minha impressão. Essa observação não é científica. Pode procurar no Google? Claro que sim. A tecnologia está aí. Pode considerar que isso equivale aos anos de formação do médico, a experiência que ele tem e a conclusão a partir de um método científico? Não pode. O problema é você achar que uma pesquisa de 15 minutos equivale a uma vida inteira de estudo. E isso não significa que a partir de um diagnóstico você não possa procurar outros especialistas. Eu vou aqui falar que isso não se aplica só à medicina, né? As pessoas, a partir de uma pesquisa no Google, elas acham que elas podem confrontar uma informação do Karnal sobre história ou discutir com um profissional do direito, nem vou falar que sou eu, mas com qualquer um, sem qualquer conhecimento técnico. A gente pode discutir sobre qualquer coisa, mas a gente precisa ter consciência de que 15 minutos não são uma vida inteira de estudo. E, de novo, pode procurar outros especialistas. Eu não preciso acreditar no Karnal necessariamente como o único historiador do mundo. Tem outras pessoas com outros ramos de estudo, tá tudo bem. Mas quando a gente fala de saúde, você pode se prejudicar por essa postura que eu diria que de vez em quando pode ser até arrogante, talvez. Vocês concordam comigo? Porque eu vou lá no Google 15 minutinhos e aí, de repente, ninguém que estudou a vida inteira tem mais nada para falar. Vocês não lembram, porque são jovens, que a gente fazia um exame clínico e buscava no laboratório e aí levava esse exame clínico para o médico. O médico, então, abria na nossa frente, porque não podia abrir antes. Então, ele balançava a cabeça e dizia algo. Hoje, a gente já vai com o Dr. Google consultado, que a gente baixou pela internet em casa, e assim por diante. De uma situação que o paciente nada sabia, e o médico era toda a autoridade, derivavam autoritarismos e erros. E passamos para a situação em que o médico equivale a um site de buscas. O médico tem que fazer anamnese, ou seja, perguntas, individuação. Ele tem que saber que dor de cabeça pode significar uma gama enorme de problemas, e não só aquilo que aparece no Google. A começar pela formação, que é não a informação. Ou seja, a resposta é uma pergunta, mas é a formação, é dar a cada pergunta a sua hierarquia adequada. É isso que é a diferença entre saber um dado da internet que você pode procurar agora, um dado que eu não saiba de história, e você tem um dado a mais. Isso é informação. Formação é outra coisa. Não é saber uma lei de cor no direito, não é saber uma data em história. É formação. E isso o Google não dá, ele é ferramenta apenas. E quando a gente fala de saúde, esse comportamento também pode levar à automedicação, que é extremamente perigosa. Então, tomar remédio sem a orientação de um médico pode, sim, afetar a sua saúde. Então, quando a gente fala sobre isso, é o que a Gabi disse, pode pesquisar, mas claro, tem que também fazer uma consulta, né? Sua condição, exatamente. Sobre aquilo que você está tomando como medicamento. Protagonismo, mas um protagonismo consciente e responsável, e reverente às diferentes formações. A gente falou muito disso na pandemia, Mari. Quanto que a gente falou sobre consultar os especialistas. E ser um especialista, eu gosto de dizer, não é hierarquizar as pessoas entre pessoas melhores ou piores, não tem nada a ver com São isso. áreas diferentes, Exato, né? Só o fato de que a pessoa passou o tempo que você estava estudando uma outra coisa, estudando lá o tema dela. Mesmo valor de seres humanos, com dedicações distintas a coisas distintas durante a vida. É o que a gente faz, por exemplo, aqui na nossa bancada. Cada um tem sua área, é especialista na sua área. Não significa que um é maior ou menor do que o outro. É a gente reconhecer
o espaço e a formação de cada um. Agora, por que é tão importante falar sobre o que a gente está falando hoje? Por que é importante derrubar esses tabus? A nossa produção conversou com um médico de família, o Rafael Ornelas, do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele comenta que, por causa desses tabus, a gente não desenvolve o que a gente falou aqui, o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele é essencial para diagnosticar precocemente algumas doenças. Se não nos conhecermos como somos e reagimos aos estímulos normalmente, poderemos demorar mais tempo para reconhecer uma alteração, como um nódulo no testículo, no caso dos homens, ou na mama, no caso das mulheres, uma mancha, uma pinta nova no corpo, ou uma tristeza, uma ansiedade que permanecem por mais tempo ou nos levam a ter mais dificuldades de fazermos as atividades do dia a dia. Por isso, é importante sim falarmos sobre todos esses possíveis tabus, pois através desse autoconhecimento que poderemos tanto fortalecer o autocuidado quanto a busca por profissionais de saúde de uma forma mais precoce e também mais assertiva. O Einstein, em parceria estratégica com o Google, construiu conteúdo confiável para que as pessoas que façam uma busca de temas relacionados à saúde possam ter em destaque um resultado que foi construído, validado e revisado por médicos do Einstein. Isso direciona para as pessoas um material confiável e que fortalece um combate às fake news. Importante esse alerta que o Rafael faz, e a gente vai falar sobre fake news também, porque é importante que a gente saiba, quando a gente demora para, de repente, procurar ajuda para reconhecer alguma alteração, isso pode significar uma demora também no diagnóstico. Em alguns casos, algumas doenças, essa demora no diagnóstico pode interferir no tratamento, também, às vezes, na cura dessa determinada doença. Inclusive, eu estava lendo um artigo do New York Times que saiu em fevereiro com a seguinte pergunta: o que acontece quando as pessoas param de ir ao médico? E aí eles dizem, a gente está prestes a descobrir. Porque na pandemia, a gente viu muitas pessoas, por medo de se expor ao vírus, não continuando alguns tratamentos que precisavam ali por causa de alguma doença determinada. Então, eles falam que vai ter uma segunda curva, digamos assim, uma segunda pandemia, às vezes invisível, dessas doenças que não foram tratadas desde março de 2020. Então, tem essa preocupação também, e tem a preocupação da fake news, né, Gabi? Que quando a gente fala de fake news envolvendo saúde... A gente se preocupou muito com isso em relação com a pandemia, com o cenário da pandemia aqui no Brasil. A gente está até tendo uma CPI agora no Senado justamente para investigar não só, enfim, as ações de gestão da pandemia, mas a difusão de informações durante a pandemia, e isso é particularmente relevante quando a gente sabe que aqui no Brasil as pessoas se informam muito via WhatsApp. E aí você tem o problema da não checagem de fonte e da possibilidade de difusão de qualquer tipo de informação. A gente já falou sobre isso aqui no programa, eu não vou lembrar exatamente em qual, alguém vai ter que me ajudar, mas sobre a característica do uso do WhatsApp no Brasil, por que as pessoas usam tanto em relação ao plano de dados, é também um tema muito importante. Mas precisa tomar cuidado, e acho que a ressalva que a gente pode fazer aqui é a seguinte: toma cuidado antes de repassar. Porque isso pode significar um prejuízo concreto na vida de outra pessoa, que ou acha que está mais segura e se coloca em risco e pode padecer, ou se automedica e aí pode gerar uma consequência, ficar doente ou agravar um quadro que já existia. Você fala das doenças que não foram tratadas no ano de pandemia, a gente vai ter também o não diagnóstico, porque as pessoas deixaram de ir para os laboratórios, enfim, em respeito também à situação dos profissionais de saúde que precisavam dedicar os esforços todos para o combate à pandemia, e aí os exames de rotina ficaram suspensos, né? E aí, quanto maior a duração da pandemia, e aqui no Brasil a gente tem se estendido no enfrentamento a esse problema também em virtude do atraso na vacinação, mas quanto maior esse período em que a gente tem que gerir a pandemia, maior é o período em que as pessoas vão suspender os exames, e aí, consequentemente, também pode ser maior o nosso dano de longo prazo se a gente enfrentar essa segunda onda de não tratamento e não diagnóstico.